meditação nesta noite encontra-se no livro de Provérbios, livros de Provérbios, ou Provérbios de Salomão. Provérbios, capítulo 3. Provérbios de Salomão, capítulo 3, versículo 9 e 10. Vamos ler esses dois versículos da palavra de Deus. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Sobre a leitura, irmãos, desses dois versículos da palavra de Deus, quero trazer como tema nosso nessa noite, sobre essa frase: trazem as primícias do Senhor. Mordomo, irmãos, que somos fiéis diante de Deus, nós nos tornamos vasos úteis no corpo de Cristo. E como vasos úteis no corpo de Cristo, nós somos chamados para fazer aquilo que agrada a Deus através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Então, algumas coisas nós fazemos importante para a casa do Senhor, para a glória do nosso Deus. Primeiro, louvar a Deus. Nós somos chamados, convocados por Deus para o ajuntamento do povo de Deus, para louvar ao Senhor. Nós aprendemos que só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós somos chamados também, através desse momento tão importante como mordomos fiéis, para consagrar as nossas vidas e colocar as nossas vidas em disposição ao serviço do Senhor, através dos dons e talentos. Então, nós temos um ou mais dons ou talentos para serem úteis e usados na obra ou na igreja do Senhor. Deus também, na sua palavra, nos faz que, através desse serviço cristão, Ele também espera do seu adorador a obediência à palavra de Deus, que é a nossa regra, fé e prática. Então, além de cultuar a Deus, louvar a Deus e colocarmos à disposição na obra de Deus os seus dons e talentos, também sermos obedientes à palavra na questão de devolver as primícias do Senhor. Com certeza você conhece uma pessoa ou mais de uma pessoa nesse mundo que está aí, lá de fora, que está em grandes conflitos e grande crise financeira. Com certeza você já viu pessoas até cometendo ou tirando a sua vida e da família por falência financeira. Pessoas que entraram em dívidas grandes e que não são mais capazes de cumprir ou pagar pela sua própria existência da vida, e eles então não têm outro caminho, como muitos deles fazem por aí. Casamento, você faz a festa do casamento e você tem um carnê para 5 anos para pagar depois. Então, é uma crise que vai entrar dentro do casamento com um boleto de não sei quantos meses para pagar. Escola, às vezes nós queremos colocar nosso filho nessa ou naquela escola, onde o nosso orçamento não comporta. Mas nós queremos colocar, não importa a dívida que vem depois. Nós vamos rolar essa dívida. É assim que a sociedade faz. Compramos algumas coisas que nós não precisamos comprar, mas nós vamos comprar e vamos criar o nosso carnê, né? E o carnê que nunca termina de pagar. E assim a dívida vai tomando conta de alguns lares, algumas famílias, e as crises financeiras entram dentro do relacionamento. Lares destruídos, não ter administração devido
igreja do Senhor, ela aprendeu na sua palavra, aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus, de que nós, uma vez salvos, ele nos orienta para sermos sábios na administração financeira que Deus coloca em nossas mãos. O Senhor Jesus, quando ele escreve no Sermão do Monte, ele diz que depende de como está o meu e o seu coração, as coisas podem caminhar bem ou não. Mateus 6:19, lá diz que o homem, quando coloca o seu coração no tesouro desta vida, vêm os malfeitores, cavam, roubam, furtam e deixa a pessoa sem nada. Ou então, Mateus 6:24 diz que as pessoas que não conseguem discernir, fazer aquilo que é de Deus, aquilo que glorifica a Deus e as riquezas, o Deus das riquezas. Mas aquele que está em Cristo, ele tem o discernimento de saber de que Deus controla toda a nossa vida econômica, financeira no nosso lar. Então, diante disso, irmãos, o que nós precisamos aprender ainda no Sermão do Monte? E que Deus nunca é segundo, terceiro ou quarto lugar da nossa lista. Ele é o primeiro. Ele tem que ser o primeiro em todas as coisas. Em primeiro lugar, a adoração. Em primeiro lugar, a minha vida para Ele. Minha esposa, sua esposa, o esposo, tudo está em segundo lugar. Deus é prioridade. E Ele diz ainda no Sermão do Monte: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, nós não podemos imitar o mundo. Nós fomos instruídos, estamos sendo instruídos na palavra de Deus, e fazemos diferença também nesta área tão importante da vida cristã, que é a nossa vida financeira. Salomão, quando ele escreve nos seus provérbios, no capítulo 23, ele disse que quando nós colocamos nossos olhos naquilo que é perecível, no dia de amanhã pode isso não existir mais e nós ficamos assustados. Então nós precisamos lembrar de que é aquele que está acima de todas as coisas, que controla toda a nossa vida espiritual e também material. Nós já lemos por várias ocasiões, quando Deus coloca na sua palavra, que nós devemos reconhecer que tudo que temos, tudo que possuímos, vem do Senhor. Nós estamos devolvendo aquilo que Deus nos deu. Isso é como bênção, mas tudo é do Senhor. Nada pertence a nós. Ele pode transformar na minha vida, na sua vida, algo difícil, complicado, ao ponto de você dizer assim: tinha até hoje tudo, e amanhã não tenho mais, ou hoje não tenho mais, perdi por causa disso ou daquilo. Nós precisamos compreender que tudo pertence ao Senhor. Na oração do livro de Crônicas, no capítulo 1, capítulo 29, versículo 14, diz: tudo que temos, te damos, porque tudo pertence ao Senhor. O rei Davi, depois de ele conquistar várias nações, várias regiões, ele se estabelece a sua residência em Jerusalém. Ele então constrói uma casa magnífica, grande, mas ele percebe que a casa do Senhor está num lugar muito simples, muito humilde. Seu coração é inclinado a querer construir um templo ao Senhor. E ele então procura o profeta Natan e diz: olha, eu tive esse plano, já desenhei, está aqui o projeto para construir o templo, e ali está o campo, a área para ser edificado o templo do Senhor. Deus não deu esse privilégio a Davi. Nós sabemos por quê. Porque foi um homem de guerra, um homem que derramou muito sangue. E o Senhor não queria que aquele que construísse a casa de Deus fosse um homem com as suas mãos manchadas de guerra. Apesar de ser Davi um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus levantou o seu sucessor e deu a Salomão esse privilégio de ser o construtor, de edificar o templo, a casa de Deus.
6 até o capítulo 7, nós temos toda a trajetória da construção do templo. E ali nós temos, de fato, uma história linda, bonita, de preparação, de edificação e a consumação da casa do Senhor. Deus se agradou, tanto que a glória de Deus tomou conta da casa do Senhor. De ver aquela casa construída pela fidelidade e pelas ofertas do povo de Deus. Mas o Senhor faz uma colocação aos seus servos e à sua igreja, que Deus haveria de abençoar esse povo se obedecesse 4 princípios importantes diante da casa de Deus e diante da palavra de Deus. E no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, ele diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar ou nessa casa de oração. Então, irmãos, há necessidade de que não simplesmente reconhecer de que Ele é soberano, que Ele é o dono do universo, que Ele tem tudo sob controle, mas há necessidade de nós termos algumas atitudes para estarmos dentro da vontade soberana do nosso Deus. A edificar a casa foi algo que agradou o coração de Deus, mas Deus espera também de que a sua igreja faça aquilo que Ele espera, um quebrantamento, reconhecimento de que precisa buscar a presença de Deus, buscar o Senhor. Com certeza, então, Ele haveria de sarar, de curar a terra e fazer da terra produzir frutos sem medida para o seu povo. Mas Israel, e assim como nós, no decorrer da nossa vida cristã, às vezes nós fazemos. Primeiro, desviamos as primícias do Senhor. Nós queremos que o Senhor não deixe de nos abençoar, mas nós não queremos abençoar. Nós queremos que Deus nos dê melhores oportunidades no nosso mercado de trabalho, mas nós não queremos ser fiéis naquilo que pertence a Deus. Nós nos preocupamos com as coisas dessa vida. E essa preocupação é tão grande que nós ficamos mais atentos às coisas terrenas do que às coisas relacionadas ao reino de Deus. E Deus levanta um profeta para exortar, para chamar a atenção ao seu povo e corrigir o seu povo. Aconteceu isso. Depois que o povo volta da Babilônia. O povo passa 70 anos, sofre, boa parte do povo hebreu morre na Babilônia, mas Deus levanta um povo de volta para Jerusalém. E uma das coisas era reconstruir a casa de Deus. Mas o que o povo começou a fazer? Preocupar nas coisas pessoais. Eu quero preocupar com a minha casa. Eu quero preocupar primeiro com o meu conforto. Depois a casa do Senhor, se tiver condições. Então Deus levanta o profeta e diz assim, o profeta Ageu: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína, ou seja, a casa de Deus por causa da desobediência do povo? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Vem o texto do verso 9, diz o seguinte: esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxesse para casa, eu com assopro dissipei. Por quê?
diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Vim secar sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de justiça, mas é um Deus também que nessa caminhada dos eleitos de Deus, Ele não deixa de visitar a minha casa, a sua casa, se não houver obediência à palavra de Deus. Então, quando Ele está dizendo na Sagrada Escritura, como nós vimos aqui na liturgia, em Deuteronômio, capítulo 26, quando nós devemos trazer as primícias à casa do Senhor, e o povo no passado, a igreja nos dias de hoje, é porque nós queremos ver a obra de Deus sendo expandida, estendida, alcançando não só o nosso campo local, mas o nosso Brasil e também os nossos campos missionários transculturais. Mas isso vem através da nossa obediência à palavra de Deus. Mas às vezes, irmãos, nós temos a coragem de fazer algo que pode ser que eu e você não sabemos, mas Deus sabe todas as coisas. Eu venho para o gasofilácio e deposito X valor. Tenho coragem de escrever que é dízimo quando você sabe que não é dízimo. Você vem e coloca no envelope uma oferta inferior à 10ª parte que pertence a Deus. E tem coragem de dizer, isso aqui é dízimo. Aí nós vamos lembrar, irmãos, que dentro do campo da oferta, um homem, ou melhor, um casal fez isso. Ananias e Safiras. Eles também pensaram assim, ninguém está vendo. Só nós. Nós vamos dizer para os apóstolos que vendemos a nossa propriedade por tanto. E aqui está o que nós vendemos. E nós ficamos com uma parte e tudo bem, está resolvido. Mas você viu que é o final desse casal. Aí você pode dizer assim, e por que hoje não acontece? Acontece sim. Acontece sim. No decorrer da nossa vida, quantos obstáculos, quantas dificuldades, quantas coisas que às vezes não caminham certo na nossa vida, porque nós estamos sendo infiéis para com Deus. O que Deus espera de nós? Fidelidade, irmãos. Porque tudo caminha bem na nossa casa. Mas com respeito à casa de Deus, caminha bem. Porque aquilo que é do Senhor, nós estamos usurpando. Deus quer de nós a nossa fidelidade, a nossa alegria. Eu faço parte daquele que é o dono do céu e da terra. Eu faço parte daquele que diz Deus através do profeta Ageu, no capítulo 2, verso 8. Eu sou o dono da prata e do ouro. Eu sou dono de tudo. Nada está fora do meu controle. Por isso, seja fiel, irmão, seja fiel, irmã. Sejamos fiéis diante de Deus. Mas vem uma outra colocação que, às vezes, por astúcia do inimigo, o adversário das nossas almas, vem cochichar no nosso ouvido ou no seu e diz assim, olha, isso foi da lei. Isso não é mais dos nossos dias. Isso não cabe mais. Quando nós fazemos a nossa declaração de fé, nós declaramos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé. E ela precisa ser aplicada num todo na nossa vida cristã, de Gênesis a Apocalipse. Então, o caminhar da minha vida cristã não está em eu aceitar uma página da Bíblia e a outra não. Eu preciso aceitar toda a Escritura. Porque toda a Escritura, como Paulo diz lá em Timóteo, capítulo 3, verso 15. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Se toda a Escritura é inspirada por Deus, eu não posso abrir mão deste ou daquele livro, mas receber como palavra de Deus. E quando nós recebemos como palavra de Deus, nós aprendemos a obedecer a Deus. Diante disso, irmãos,
a desobediência é grave, porque nós ficamos entristecidos de ver que, às vezes, no povo de Deus, nós deixamos de fazer aquilo que agrada a Deus. Ou então, quando nós resolvemos dizimar ao Senhor, o que é que nós fazemos? Nós fazemos como o povo de Israel tentou fazer e também foi disciplinado por Deus. No capítulo 1 de Malaquias, no capítulo 1, o que é que o povo começou a fazer? O povo começou a ir para o sacerdote da seguinte forma. Veja no capítulo 1, verso 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Aí vem uma série de pecados do povo de Israel, e às vezes nos dias de hoje. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis o animal, traz o animal o quê? Cego, para sacrificardes, e não é isso o mal? E quando trazei o coxo ou o enfermo, não é isso o mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti, e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai ao favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, às vezes nós queremos, nos nossos dias, fazer isso. Entregar para o Senhor aquilo que Deus não aceita, que Deus reprova, que é abominável. Coisas que não servem a Deus. Muitos anos atrás, nós tínhamos isso aqui, na igreja, de manhã, na escola dominical. Às vezes acontece até no culto à noite, né? Quando nós vamos depositar a nossa oferta, e muitas vezes nós depositamos dinheiro que não aceita no mercado. Dinheiro rasgado, dinheiro velho, dinheiro sujo, que não dá para usar. Não, leva para a igreja que se vire lá para ver se consegue trocar esse dinheiro. Né? Nós oferecemos o que não serve, que nós não usamos para nós, porque nós não vamos conseguir passar no mercado aquela nota. Então vamos jogar na conta da igreja. Irmãos, Deus disse ao povo de Deus no passado e a nós que a fidelidade é antes, durante e depois da lei. Abraão, em Gênesis, antes da lei, entregou o dízimo ao Senhor. Jacó, antes da lei, também entregou o dízimo ao Senhor. Está em Gênesis 14 e Gênesis 28. Durante toda a lei dada por Moisés, nós encontramos em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, várias vezes o Senhor, trazei as primícias, trazei o dízimo, ou então falando aos sacerdotes e levitas, dízimo dos dízimos, à casa do Senhor. Mas o Senhor Jesus, quando escreve o Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, verso 17, ele diz assim, eu não vim revogar a lei, eu não vim alterar a lei, eu vim para o quê? Para cumprir a lei. Diz Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que eu vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, e sim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Deus está colocando na sua palavra, chamando nós para entender que as vitórias da igreja, do povo de Deus, na caminhada da vida cristã, vem através da nossa obediência ou da nossa fidelidade. Certa vez o Senhor Jesus repreendeu os escribas e os fariseus. Como nós conhecemos,
o Senhor identificou esses homens como hipócritas e depois filho do pai da mentira, que é o diabo, João capítulo 8, 44. Vocês são filhos do diabo. Mas eles tinham algo interessante, os fariseus e os saduceus. No Mateus capítulo 23, eles tinham um cuidado, um zelo profundo de ser dizimista, de entregar as primícias da hortelã, do endro e do cominho. Eles eram zelosos por isso. Mas faltava neles o quê? Justiça, misericórdia e fé. Então Deus repreendeu. Não basta você devolver as premissas. Você precisa ter um coração de justiça, um coração justo, correto diante de Deus, ter misericórdia uns para com os outros e uma fé autêntica e verdadeira. Deus chama então o povo para compreender as verdades da sua palavra. Irmãos, Deus espera de nós então que haja fidelidade. Nosso texto de Salomão, versículo 9 e 10. Ele traz duas palavras riquíssimas, importantes para nós. Duas palavras que nos deixam claramente nos felizes. Primeiro, honra. Honra ao Senhor. Que privilégio, irmãos, eu e você poder, mês a mês, mensalmente, honrar ao Senhor. Honrar com as nossas vidas. Honrar com os dons e talentos que Ele nos dá. A alegria de sermos canais de bênção na obra e no reino de Deus. Ou seja, Deus nos chama como mordomo fiel para a adoração, para a edificação, para a honestidade e também para a fidelidade. Tudo é do Senhor, pertence a Ele. Honra é depositar, então, irmãos, todas as áreas da nossa vida ao Senhor, porque Ele que tem controle de tudo da nossa vida. E Deus tem feito bênçãos sem medida, ou tem derramado bênçãos sem medida em cada um de nós. Há vários irmãos, quem sabe toda a família da fé aqui, tem presenciado isso, os grandes feitos de Deus na nossa vida. Há uns dias atrás eu não tinha nada, hoje eu tenho isso, graça, obra e graça de Deus. Porque Ele tem dado saúde, tem dado inteligência, tem dado canais de bênção, o seu trabalho, a sabedoria, a inteligência, para você desfrutar do bem, como foi dito aqui pelo servo de Deus na oração. Obrigado, Senhor, pela nossa moradia. Obrigado, Senhor, pelo nosso conforto. Obrigado, Senhor, pelo nosso trabalho. Obrigado, Senhor, pela casa de oração que nós temos. Primícia. Confiança total em Deus. Entregar. Não parte da primícia, mas as primícias do Senhor, porque Ele é a fonte de todas as bênçãos. E quando nós fazemos isso, irmãos, honrar e entregar as primícias, diz Salomão aqui, no verso 9. Quando nós honramos ao Senhor com os teus bens e com as primícias da nossa renda, aí Ele vem dizer, encherão fartamente o seu celeiro, transbordarão de vinho os teus lagares. Então, trazem as primícias ao Senhor. De que forma nós podemos fazer isso na caminhada da vida cristã? 3 aplicações rápidas. Primeiro, glorificando ao Senhor. Glorifica a Deus por tudo. Glorifica a Deus porque você tem saúde. Glorifica a Deus que você pode locomover de um lado para outro, que você pode acordar durante uma semana, e semanas, e meses, e ano após ano, você vai em busca do seu pão de cada dia, para trazer benefício ao seu lar, à sua família, e desfrutar das bênçãos que vêm de Deus. Mas que o seu coração também está no sentido de glorificar a Deus, entregando aquilo que pertence a Deus. O salmista, quando ele escreve no Salmo de número 40, ele diz algo muito interessante para nós. Por que nós devemos ser fiéis a Deus? Salmo 40, verso de número 2 e 3, ele diz assim, tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama.
Colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os passos. E pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor a Deus. Muito verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O que Deus fez comigo, com você, foi dizer que nem eu e nem você iremos para o inferno. Ele tirou desse terminal de lama. Ele tirou dessa sujeira do pecado. O Senhor Jesus morreu por mim e por você, para colocar na rocha que é Cristo Jesus e dar a nós o presente da vida eterna. Mas Ele espera do adorador, ao glorificar a Deus, possa honrar o Senhor com as primícias. Qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Por que nós trazemos as primícias ao Senhor? Segunda coisa, agradando a Deus. Nós gostamos de agradar as pessoas. Nós gostamos de receber presente. Nós ficamos felizes quando alguém chega diante de nós e diz, isso aqui é um presente para você. Nós ficamos felizes porque fomos agraciados por esse presente. O Senhor nos deu o maior presente para nós, a vida eterna. E agora eu preciso então agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor de todo o coração. Paulo diz lá em Romanos, boa e agradável e perfeita é a nossa adoração a Deus, quando agradamos a Deus. Salmo 37, verso 4 diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do vosso coração, do teu coração. Então é importante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, ao cultuar ao Senhor, no momento oportuno que somos convocados pelo Senhor, a nossa entrega da nossa fidelidade, que nós levantemos com júbilo e alegria de poder entregar a nossa fidelidade e a nossa oferta ao Senhor. O salmista escreve, diz que agrada o Senhor de todo o coração. Nós temos escrito aos Hebreus, quando ele diz algo muito importante para nós, quando nós fazemos de todo o coração. Diz o seguinte, o texto em Hebreus 13, verso 15 e 16. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios, que confessam o nome do Senhor. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Em todo o sacrifício que prestamos a Deus, o nosso culto, o nosso louvor, nós prestamos a Deus também através da adoração a Deus com a nossa fidelidade. Portanto, irmãos, agradecer a Deus é algo prazeroso. Não só glorificar a Deus, mas agradecer a Deus. E trazer as primícias do Senhor, nós podemos dizer que Deus multiplica as suas bênçãos diante do seu povo. Deus multiplica. Talvez eu e você não avançamos em algum momento da nossa vida, porque nós desviamos aquilo que é do Senhor. E talvez você esteja sofrendo por muitas vezes algumas coisas na vida pela desobediência daquilo que pertence a Deus. Então nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. Isso aqui é do Senhor. Certa vez chegaram até os discípulos para cobrar os impostos. E os discípulos ficaram apavorados, porque chegaram para eles cobrar, tem que pagar o imposto. E, então o Senhor Jesus disse, vai até Pedro ao lago e pesca um peixe. E pescou um peixe, tirou lá uma moeda e falou, dá como imposto para você e para mim. E Deus diz assim, eu sou o dono da prata. Eu não vou deixar faltar. Eu não vou deixar faltar aquilo que você precisa para a sua vida pessoal, familiar, para a sua família, para a sua parentela, se nós formos obedientes ao Senhor. Não é assim que Malaquias diz, 3:10, verso final do texto, as janelas do céu se abrirão e Deus derramará bênçãos sem medida. É isso que está em Provérbios 3:10. Deus está dizendo, encherão fartamente o seu celeiro. Não vai faltar aquilo na sua casa. Os seus barris, os seus tanques estarão cheios da providência de Deus.
que Deus há de derramar bênção sem medida. Amada igreja do Senhor Jesus, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, não deixa o Senhor visitar a sua vida. Não deixa o Senhor visitar o seu lar. Não deixa o Senhor visitar a nossa casa pela nossa infidelidade. Nós lemos em Daniel capítulo 9. A mão de Deus pesou sobre Israel, não só pela desobediência de obedecer a palavra, mas também de desviar aquilo que é do Senhor para cuidar das coisas pessoais. Quando nós fazemos isso, não esqueça que mais cedo ou mais tarde, Ele visitará a sua vida, visitará o seu lar, visitará a minha casa, cada um de nós, se nós não estivermos em cumprimento à obediência à palavra do Senhor. Havendo fidelidade, seremos edificados. Nossas vidas serão cercadas de bênção sem medida, quando os nossos alvos forem a glória de Deus. Quando nós olhamos para o reino de Deus e temos alegria de devolver as primícias do Senhor, temos alegria até de ofertar por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida pessoal, familiar e igreja do Senhor. Trazem as primícias do Senhor, porque por meio dele e para ele são todas as coisas. Que Deus assim nos abençoe.